Nós estamos nessa série Encontros com Jesus. Tem sido muito bênção na nossa vida. E essa igreja da sexta-feira é a mesma igreja da tarde da bênção. E na tarde da bênção eu escutei testemunhos tremendos aqui, apesar da gente estar às vezes com 6 pessoas, 4, 5, pessoas empregadas, pessoas curadas, pessoas restauradas. E eu disse: Senhor, o Senhor é o Deus da tarde da bênção, o Senhor também é o Deus dos encontros com Jesus na sexta. Amém, meus amados? Então o Senhor está presente aqui hoje, o mesmo Deus que fez na tarde da bênção, está aqui para fazer na nossa vida, amém? E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nós estamos caminhando no Evangelho de João, né? Já passamos por Nicodemos, passamos pela mulher samaritana, passamos pela multiplicação dos pães, pelo paralítico de Betesda, passamos pela mulher adúltera, passamos a semana passada pelo cego de nascença, né, Simone? E hoje nós vamos num encontro da morte para a vida com Lázaro. Amém? Diga comigo assim: aonde a morte, se Jesus chegar, a vida chegou. Amém? Ele tem poder sobre a morte. Amém? E você pode encarar a morte como tudo aquilo que não tem vida, está com ausência de vida, está morto. Vida espiritual, vida ministerial, casamento, filhos, situação financeira, profissão, tudo que está sem vida, ausência de vida, é morte. Amém? Eu quero convidar vocês nessa noite a ter o privilégio de receber essa palavra e com certeza receber uma grande vitória. Abra comigo em João capítulo 11, o capítulo de número 11 do Evangelho de João. Nós vamos ler os versículos 43 e 44. Depois nós vamos caminhar um pouquinho, né, dentro desse evangelho, mas por hora nós vamos ler esses 2 versículos. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: depois de dizer isso, Jesus, diga comigo, bradou em alta voz. Diga comigo, ele falou. Amém? Lázaro, sai para fora. Amém? Verso 44. Saiu o que estava morto, ligado dos pés e com as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, diga comigo, tirem as faixas dele, deixem-o ir. Amém? Feche os olhos. Pai Santo, ilumina os olhos do nosso coração. Nós precisamos dessa visão, porque a palavra de Deus revelada, ela traz liberdade, ela traz libertação. A palavra de Deus revelada, ela vai trazer solução para problemas aqui nessa noite, vai trazer libertação de corações, entendimento, cura e restauração em nome de Jesus. Eu repreendo tudo aquilo que é armado, tudo aquilo, meu Deus, que é planejado pelas trevas para tentar impedir a palavra de entrar no entendimento dos teus filhos. Eu repreendo toda sonolência, meu Deus, em nome de Jesus. Toda perturbação não tem poder de entrar na mente. E eu declaro agora que Satanás está amarrado e vai para o abismo já. Todos os demônios nessa noite de libertação, eu declaro a cura aqui neste lugar, a bênção em nome de Jesus. E todos digam amém. Como eu dizia agora há pouco, ninguém que já se encontrou com Jesus é a mesma pessoa. Todos que se encontram com Jesus são transformados.
Por isso que a gente precisa se esforçar e se encontrar com Ele todo dia. Amém? Para a gente ser melhor a cada dia. Amém, meus amados? E nesse encontro, ainda bem que Jesus foi bem específico, né? Que se ele chega lá no cemitério e diz assim: sai para fora apenas, sem falar o nome, a gente ia ter uma história hoje que muitos túmulos teriam aberto e muitas pessoas teriam ressuscitado, porque Jesus é a vida, onde ele chega a vida entra, amém? Mas ele foi específico, sabe, Simone? Ele disse: Lázaro. Ele chamou Lázaro pelo nome, e ele vai chamar você também pelo nome nessa noite, amém? Ele vai cuidar da tua dor, da tua história, amém? Da tua vida em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, amém? Tudo aquilo que está com ausência de vida nessa noite, que é a morte, o Senhor hoje vai chamar você pelo nome, amém? E vai restaurar você em nome de Jesus, amém, meus amados? Você percebe nesse versículo que eu li aqui, 44, né? Tirem a faixa dele. A faixa era alguma coisa que eles enrolavam os mortos, né? Eles eram enrolados em faixas, geralmente de linho, né? Então, quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo me disse assim: ninguém pode receber vida enrolado, tem que tirar a faixa, amém? Quando você é chamado para a vida, tem que tirar as faixas que enrolam a tua vida, amém? Você tem que ir se desvencilhando daquelas faixas, amém? Porque a faixa é para morto, a faixa ela denota ausência de vida, amém, meus amados? Tudo que é enrolado tem que sendo desenrolado, amém? E como que a gente desenrola, pastor? Tendo encontros com Jesus, orando, clamando a Deus, amém? Tendo disciplina na presença de Deus, amém? Disciplina de oração, de busca, amém? Profetizando vida, dizendo: não vai ter mais ausência de vida, não vai ter mais morte aqui na minha vida, na minha história, amém? Eu vou viver grandes coisas. Quem vai viver grandes coisas? Da glória a Deus, porque esse é o melhor mês da sua vida, amém? Glória a Deus. Para poder avançar tem que estar limpo, não pode estar enrolado. Por isso que Jesus disse: tire a faixa, porque a faixa, ela, como que eu posso dizer, ela te deixa, sabe, simpatinando. Você não consegue tomar. Como é que faz a faixa amarrando os braços e as mãos, os pés, tudo? Não tinha que tirar. Apesar dele estar ressuscitado, as faixas poderiam atrapalhar. Não deixe que nada atrapalhe esse novo ciclo na tua vida, amém? Não deixe que nada atrapalhe o teu aliançamento com o Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, meus amados, dentro desse contexto que nós lemos aqui, eu quis ler aqui já onde o milagre aconteceu, né? Mas eu vou falar, na verdade, do capítulo 11 quase inteiro, né? E dentro desse contexto, sabemos que Jesus tinha um relacionamento com essa família, tá? Ele morava na Galileia, mas vinha pelo menos 4 vezes presencialmente a Jerusalém por conta das festas judaicas, vinha à capital. E antes de chegar em Jerusalém, 3 quilômetros antes, tinha uma cidadezinha chamada Betânia, onde morava Lázaro, Marta e Maria, amém? Se você procurar no Evangelho de Lucas, você vai se lembrar dessa Maria, dessa Marta, a que estava o tempo inteiro trabalhando, ansiosa, agitada, e a Maria estava aos pés do Senhor, né? Então é dessa família que nós estamos falando aqui nessa noite. Então era gente que Jesus estava acostumado a viver com eles ali, era gente de relacionamento. Por que eu estou falando tudo isso? No versículo 1, vai lá, Lucas, a gente percebe o seguinte, né? Olha lá, havia um homem chamado Lázaro, que era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Diga comigo: Lázaro ficou doente. Então Jesus era presente ali, muito presente, mas Lázaro continuava, tinha passado por uma situação de doença. O que a gente pode aprender aqui já nesse encontro com Jesus? Que o fato da gente se relacionar com Jesus, ainda que intimamente, não nos impede de sermos humanos, de continuar sendo humano, amém? Então não impede da enfermidade às vezes te alcançar. E a enfermidade aqui vai muito mais do que a doença. Um casamento pode estar enfermo,
Um filho pode estar enfermo no comportamento. Um trabalho pode estar enfermo. Você amava trabalhar naquele lugar, de repente agora parece que entrou uma enfermidade, uma doença ali. E está mudando a rotina de tudo. Então assim, às vezes eu ouço as pessoas dizendo: eu estou buscando a Deus e a situação me aconteceu. Irmão, entenda, você é humano. Nós estamos no mundo, a Bíblia disse, Jesus deixou claro que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo. Amém? E bom ânimo significa o quê? Recobrar a fé. Amém? Quem tem bom ânimo sempre está recobrando a fé. Quem tem bom ânimo está pensando assim: essa semana pode ser difícil, mas nós temos uma boa notícia: as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. E domingo está começando uma nova semana, que você já pode começar hoje a declarar que vai ser uma semana de muito sucesso, de muita bênção, de muita vitória. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. Então a gente percebe que o fato de Jesus ser íntimo, Jesus era íntimo dessa família. Pelo menos 4 vezes por ano ele ia presencialmente ali. No ministério de Jesus ele viveu 3 anos na Galileia, e 4 vezes por ano ele descia a Jerusalém e tinha que passar por Betânia. E ele passava na casa do Lázaro, e por ali ele dormia, por ali ele comia, por ali ele ensinava, por ali ele abençoava. Amém? Tanto é verdade que no versículo de número 3, a Bíblia diz que elas mandaram dizer: olha, está enfermo aquele que tu amas. Ou seja, Jesus tinha relacionamento com essa família e amava essa família. Deus ama você e tem relacionamento com você, meu amado, em nome de Jesus. Entenda essa palavra nessa noite. Amém? O fato de estar vivendo tempo de enfermidade, ou tempo de dificuldade, ou tempo de crise, ou tempo de afronta, não significa que o amor de Deus mudou. Aqui nós já aprendemos uma outra lição: o amor incondicional de Deus. Amor incondicional. Ele ama, ainda que ele esteja em silêncio, ele continua te amando. Você não deve duvidar disso. Você tem que crer. Se Deus te manteve vivo hoje, não foi para te punir, mas a tua vida hoje é um sinal do amor dele, o cuidado dele, o zelo dele com a tua casa, com a tua história. Amém? Quem recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Amém? Então, nós percebemos que Lázaro, ele estava enfermo, sendo amigo íntimo, né? Nós percebemos que ele amava Jesus, tinha um relacionamento de amor com essa família. Mas a partir do versículo 4, a gente percebe o quê? Para quem não entender a revelação disso aqui, dá a impressão que Jesus, ele não está muito assim afim, não está muito ligando, mas ele está deixando claro que a doença, aquilo que eu sempre ensino vocês todos os dias, o problema, a doença, a crise, não é para te destruir, mas é para a glória de Deus. É uma oportunidade. Se você errou o alvo, houve um problema, houve uma situação embaraçosa, é a oportunidade que Deus está te dando de você crescer, de você desenvolver. O versículo 4 diz assim, que quando Jesus ouviu isto, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Começa a pensar. Se você chegou aqui hoje com cara de enterro, dentro de você está de luto por causa de uma situação da tua vida, eu quero que você comece a celebrar dentro de você, a celebrar, porque essa situação não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que você tome as decisões mais centradas, mais abençoadas,
sempre baseado na palavra, sempre baseado no conselho de Deus, amém? Porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz, sempre baseado no conselho de Deus, amém, meus amados? Porque o conselho de Deus nunca vai passar. Então tira de dentro de você esse sentimento de dor, tira de dentro de você esse sentimento de luto, esse sentimento de afronta, tira esse sentimento que está tudo acabado, porque a morte faz isso com a gente, a ausência da vida faz isso com a gente, faz a gente ficar meio paralisado, meio com o psicológico paralisado, com a nossa vida paralisada, achando que não tem mais jeito. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, não é para a morte, mas é para a glória de Deus, amém? É para a glória de Deus. Então assim, entender a revelação da palavra é isso, é você olhar a doença não como algo que vai te destruir, mas como alguma coisa que é uma oportunidade de Deus se manifestar. Como que Deus vai se manifestar se não houver um problema? Como que Deus vai se manifestar se não houver um dia ruim? Como que Deus vai se manifestar se você de repente não sentir uma opressão e tiver que clamar para ser liberto dentro da sua casa e viver um poderoso milagre numa tarde ali, e você dizer assim, nossa, mas como que eu consegui? Eu clamei o nome de Jesus e a libertação entrou dentro da minha casa, entrou na minha vida. Eu estava opresso, ou eu estava bem, cheguei lá no trabalho, parece que tinha um peso lá dentro, foi tomando conta de mim, e esse peso é causado pela inveja, pelos ciúmes, pelas pessoas, pelos pensamentos ruins, e de repente eu comecei a clamar e sentir a libertação poderosa do Senhor. Meu querido, não é para a morte, mas é para a vida. Recebe em nome de Jesus, que esse encontro com o Senhor aqui nessa noite mude a sua história, amém? Então presta atenção. Aqui também nesse versículo 4, o Senhor Jesus está nos mostrando que a gente precisa confiar na soberania de Deus. Por que a enfermidade? Você vai perceber que Jesus ficou mais alguns dias. Puxa, parece que ele não está ligando. Diga comigo, tem um processo. Olha para o seu irmão e seja profeta da vida dele. Diga para ele assim, Deus está te lixando. Ai, que dor, né? Cortando. Está te ensinando. Diga para ele assim, o processo não termina quando a gente quer. Você que gosta de anotar, viu, Jonathan? O processo não termina quando a gente quer. Diga comigo assim, o processo termina quando Deus diz que acabou. Amém? Não é quando a gente quer. Vai terminar hoje. Quem falou? É Deus que tem que dar a palavra final. Amém? Ele tem autoridade até sobre a morte. Amém? Então, em nome de Jesus, existe um processo, e a gente precisa entender, na vida e na morte, Deus continua sendo rei, e Ele está no controle. Entender a soberania de Deus. Não pare enquanto Deus não terminar. Amém? Continue crendo com convicções firmes, amém? Em nome de Jesus. Então essa palavra aqui é como se fosse um consolo, como se Jesus tivesse dito assim, manda o WhatsApp para as meninas lá e fala para elas assim, elas mandaram dizer que Lázaro está doente, manda dizer para elas assim, a doença não acabará em morte, tá, meninas? Mas é para a glória de Deus, tá? Então mandou um recado assim, ó, a palavra final ainda não chegou, amém? Deus tem restauração para você. Deus tem coisa boa revelando-se para você nessa noite. Amém? Então entender a soberania de Deus é algo muito, mas muito especial. No versículo 5, nós vemos de novo o amor incondicional de Deus. Quem consegue identificar o amor incondicional de Deus ali? Diga amém. Diga comigo assim, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Diga para o seu irmão assim, cada um deles
era de um jeito, mas Deus os amava. Amém? Então assim, Deus não ama mais um do que outro, Jesus não ama mais um do que o outro, não tem diferença. Amém? Tá? Não tem diferença. Então Jesus, ele consegue amar a Marta, que é ansiosa, que mete os pés pelas mãos, amém, que vai fazendo tudo desencarrilhado ali. Ele consegue amar a Maria, que é mais centrada, e consegue amar o Lázaro, que é caso perdido. Por que caso perdido? Porque está morto, gente. Jesus consegue amar até o que está morto. Amém, meus amados? Então fica para você agora nessa noite, quem é você? Você é a Marta ansiosa, que muitas vezes toma decisões pelos pés e pelas mãos? Você é a Maria, que é mais centrada, que está ali ouvindo, está aos pés do Senhor todo dia ouvindo? Ou você é o Lázaro, que muitas vezes está olhando para a sua vida e está dizendo: é caso perdido, na minha vida está tudo arruinado? Eu quero dizer para você, o amor de Jesus é o mesmo. Amém? Não duvide do amor de Jesus, Ele continua te amando. Amém? Recebe isso e se encontra com essa palavra nessa noite, se encontra com a revelação que está nessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, presta atenção, a gente precisa sempre andar na luz. Nos versículos 7, depois disso, disse Jesus aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe eles: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, diga comigo, se alguém andar de dia, não tropeça. Amém? Porque vê a luz deste mundo. Jesus aqui estava falando de uma coisa humana. Nesse período não tinha poste de luz, como nós temos hoje. Então Jesus estava falando assim: nós vamos de dia e a gente vai se esquivar do inimigo que quer me apedrejar. Só que trazendo espiritualmente para a nossa vida, presta atenção, meus amados, tem um princípio espiritual aqui. Ou seja, quem anda na luz não tropeça. Ou seja, está enfrentando uma situação com ausência de vida, continua na palavra, continua na luz, continua na revelação, continua glorificando a Deus com a tua vida. Amém? Continua exaltando a Deus com a tua vida, continua falando coisas que condizem com a Bíblia, com a promessa de Deus na sua vida, porque quem anda na luz não tropeça, vai enxergar tudo. Amém, meus amados? Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que é o caminho? É onde eu ando. O meu pé é o que eu uso para andar, e a Bíblia está dizendo que a lâmpada, que a luz é a palavra de Deus. Então quem anda na luz não tropeça. Não use de desculpas, né? Amanhã vai ser falado isso para os jovens. Não use de desculpas porque está um tempo difícil, porque nós estamos vivendo um tempo de morte, porque está uma ausência de vida na minha vida, para você andar fora da palavra. Não, não, não. Todas as decisões, todas as atitudes, sempre na palavra, e você não vai tropeçar. Amém? Porque eu e você nós estamos vendo agora, mas Deus vê tudo. Por isso que tem que andar na palavra. Amém? Quem anda na luz não tropeça. Amém? E sempre vai ter clareza em todas as situações. Recebe essa revelação sobre a tua vida. Amém? E caminha por ela em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. No versículo de número 16, a gente aprende uma outra coisa. Você precisa estar consciente que os negativos e fatalistas sempre aparecerão. Você
Você já tinha percebido esse versículo, Florinda? Ali fala de Tomé. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Presta atenção. Andar com Jesus, que é a vida, e eu ter coragem de falar: eu estou indo com Jesus para morrer. Fala sério, gente. Eles estavam indo lá para ressuscitar Lázaro e para consolar a família. Tomé não estava indo nem para consolar e nem para ressuscitar. Tomé estava indo para morrer. Amém? Provérbios 23, 7. Assim como imagina na sua alma, assim ele é. Que jeito que Tomé se imaginava? Eu estou andando com a vida do meu lado. Jesus é a vida e eu estou indo para morrer. Peraí, não é uma visão distorcida? Você é lavado no sangue de Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo hoje na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Aí você diz assim: se eu continuar nesse emprego eu vou morrer. Se eu continuar desse jeito eu vou morrer. Se eu continuar nessa história eu vou morrer. Se eu continuar nesse casamento eu vou morrer. Se eu continuar nessa situação eu vou morrer. Mas espera aí, você não está caminhando com a vida que é Jesus, amém? Você não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como que você vai morrer? Então você percebe que uma pessoa negativa, fatalista, uma pessoa que só esperava o pior das situações, mesmo andando com Jesus, esperando o pior. Não espere o pior, queridos. Muda essa visão, transforma essa visão para a glória de Deus Pai. Não espere o pior. Se Deus está mudando alguma coisa na tua vida, é livramento. Se Deus está entrando na tua vida, é livramento, querido, em nome de Jesus. Não espere o pior, porque o que Deus tem para você no final dessa história é o melhor. Amém? Às vezes o cuidado de Deus na nossa vida, muitas vezes é livramento. Deus dá um livramento para provar que está cuidando da nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes a gente não entende, mas os que são guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E se você está sendo guiado, provavelmente vai ter livramentos no meio do caminho. Situações que muitas vezes você não vai entender. Só que o livramento também é uma forma do Espírito Santo de guiar. Amém, meus amados? Então presta atenção, cuidado com a sua visão. Tomé era fatalista, negativo, e mesmo andando junto com a vida, para ele, nós estamos indo lá para morrer junto com Lázaro. Porque no meio do caminho vão apedrejar nós. O mestre está querendo voltar ainda de novo para Jerusalém, que vão apedrejar nós. Então a gente está indo para morrer junto. Em vez de ressuscitar, nós também vamos ser tudo enterrados. Olha que visão mais terrível. De uma pessoa ímpia, a gente até entende. Mas de uma pessoa que andava com Jesus há quase 3 anos, mas andava muito mais palpável do que eu e você, porque ele andava com Jesus vendo, ele comia com Jesus, ele dormia no mesmo ambiente que Jesus. Vocês conseguem entender? Ouvindo todos os conselhos e ter a capacidade de dizer: eu vou lá para morrer. A gente está indo lá para morrer. Amém, gente? Não está não. Aonde Jesus está, a vida entrou. Amém, meus amados? E finalmente, meus amados, nos versículos 21 e 22, aliás, do 20 ao 22, nós vemos uma maneira de Marta manifestar sua fé aqui. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu já vi tanta gente criticar Marta porque ela falou isso. Então Jesus não pode fazer mais nada?
Olha o versículo 22. Ela mesma se retratou com o versículo 22. Diga comigo, mas sei que mesmo agora, como é que é o contexto de agora? Diga comigo, na morte, Deus te dará tudo o que pedires. Você consegue entender? É isso que você tem que manifestar. É esse Espírito que o Senhor quer ver em você nessa noite. Esse Espírito. Amém? Pegar o que é morto e dizer, Senhor, mesmo agora, Deus vai conceder tudo o que é pedido em teu nome. Jesus não está aqui hoje fisicamente, mas Ele deixou o nome dEle, para nós orarmos no nome dEle. E você pode pegar essa palavra e dizer, mas mesmo agora, Deus dará tudo o que é pedido em nome de Jesus. Amém? Toda ausência de vida sai. Tudo que está morrendo sai. Para viver o novo de Deus. Amém? As novas histórias de Deus. As novas etapas de Deus para a tua vida. Amém? Que nessa noite você possa tomar uma posição e dizer ao Senhor, eu creio que tudo que for pedido em nome de Jesus, apesar da ausência de vida, Deus pode fazer. Amém? Eu creio. E para encerrar, o versículo 43, nós vamos voltar lá de novo, o mesmo versículo que nós começamos. E tendo dito isso, Jesus bradou em alta voz, diga comigo, Ele falou bem forte e alto, Lázaro, sai para fora. Presta atenção, a fé fala. O que está com ausência de vida hoje? A fé fala. Às vezes você está patinando numa situação e não é o que Deus tem. A fé fala. Então você vai dizer, Senhor, tira da minha vida o que tem ausência de vida, que é morte, e traz a vida, e traz o teu propósito. Muda minha história, muda minha mente, muda meu interior. Amém? Tira aquilo que é morto do meu caminho. Amém? Me livra disso e põe o que tem vida. Amém, meus amados? Se coloque em pé na presença de Deus.